Olá, graça e paz, meus queridos. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Hoje, com o coração muito feliz, muito alegre, estamos iniciando mais um livro, da Bíblia. Estamos aí rumo a 100 dias de leitura e estou muito feliz, porque o Senhor tem nos abençoado. Estamos aqui perseverando e em nome de Jesus vamos conseguir cumprir esse propósito de 365 dias, levando a palavra de uma forma onde todos entendam, que mais vidas sejam alcançadas. Então, meu convite, compartilhe aí, para que essa história alcance corações, alcance pessoas que não têm muito acesso à palavra de Deus, e que queiram, desejem conhecer mais, ter experiências com o Senhor, e que o Senhor seja glorificado nesse tempo. Esse é o meu maior desejo, que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado nesse tempo. E que em nome de Jesus a gente consiga aí permanecer juntos até o final. Hoje nós vamos iniciar aqui o livro de 1 Reis e nós já entramos aqui no momento delicado da história, porque não é um começo de conquistas, é um tempo de transição, um tempo em que decisões ali vão definir destinos, onde aquilo que acontece nos bastidores começa a ganhar força. Davi aqui está velho, um homem que venceu gigantes, que liderou exércitos e escreveu cânticos, agora está ali fragilizado a ponto de já não conseguir se aquecer sozinho. E mesmo coberto, o frio não passava. Então seus servos ali procuram uma jovem chamada Abisaque e ela passa a cuidar dele, ficar ao seu lado, aquecer o seu corpo. E a Bíblia faz questão de deixar claro que Davi não teve relação com ela. O seu corpo não responde mais como antes. E enquanto a força dele diminui, o movimento ao redor aumenta, Depois da morte de Absalão, Adonias seria ali o próximo na linha. E vendo aquele cenário, ele decide agir. Sem consultar a Deus, sem esperar, sem buscar direção, ele simplesmente se levanta e declara: eu serei o rei. Ele prepara então carruagens, cavalos, reúne homens influentes como Joabe e Abiatar, organiza um banquete, constrói uma imagem de autoridade. Tudo ali parece muito certo, organizado e convincente, mas não nasceu de Deus. Davi então nunca o havia contrariado, E agora aquilo que não foi tratado dentro de casa aparece diante de todos. Enquanto Adonias se levanta, Deus já está se movimentando, numa outra direção. Então Natan vem e aparece, percebe o que está acontecendo, ele chama Batseba e juntos eles vão até Davi. Eles entram, eles falam e eles lembram da promessa, que Salomão tinha sido escolhido. Davi, então mesmo fraco, reage, ele se levanta e ele dá a ordem: Salomão será rei. E então tudo acontece rapidamente. Salomão é colocado na mula do rei, é levado até Guion, Zadok unge, Natan confirma. E as trombetas tocam. O povo grita, a cidade inteira se enche de alegria. E enquanto isso, Adonias está lá no seu banquete, celebrando, até que o som chega e o ambiente muda na hora. Ali o medo entra. Os convidados se levantam, cada um vai para um lado. Adonias corre, ele se agarra ao altar. Agora já não é mais celebração, agora é medo. E ele pede misericórdia a Salomão. Salomão então escuta, observa e responde. Ele não mata. Ele permite que Adonias viva, mas o futuro dependeria do coração dele. Então o tempo passa e Davi chega ali no finalzinho dos últimos dias. Mas antes de partir, ele chama Salomão e fala: não é mais guerra, não é mais estratégia, são palavras finais. Ele fala sobre caminhar com Deus, sobre obedecer, sobre permanecer alinhado na palavra. E ele também fala sobre coisas que ficaram abertas, sobre as histórias não resolvidas. E Joabe aparece nesse momento. Um homem forte, respeitado, estrategista, vencedor de batalhas, mas marcado por decisões erradas. Ele matou Abner, ele matou Amasa, ele agiu por interesse próprio o tempo todo. Ele venceu guerras, mas ele perdeu o próprio caráter. E quando Salomão começa a afirmar o reino, Joabe tenta se refugiar no altar,
Mas agora não há mais espaço para sustentar aquilo que nunca foi tratado. E enquanto algumas histórias estão sendo encerradas, outras ainda se revelam. Adonias volta. E dessa vez ele não se levanta assim publicamente, ele se aproxima com sutileza, ele se aproxima por outro caminho, procurando Batseba e faz um pedido para ela, né? Ele faz um pedido que ele quer Abisaque. Mas não era só um pedido, porque naquele tempo tomar uma mulher ligada ao rei era uma forma de reivindicar o trono. Era uma tentativa silenciosa de voltar ao lugar que não era dele. Então, quando Salomão entende, ele age. E Adonias é morto. Porque agora ficou muito claro, ele não havia mudado. Ele apenas esperou o momento certo. Então, Simei também entra na história. Salomão não reage de imediato. Ele estabelece limites, ele dá uma condição, ele observa o caminho. E com o tempo, o próprio comportamento revela o coração. Assim o reino vai sendo firmado não apenas com força, mas com alinhamento. Então chegamos ali ao capítulo 3 e o cenário muda de novo. Né? Salomão já é rei, mas ainda é jovem, inexperiente, carregando uma responsabilidade enorme. Em um momento simples, durante um sonho, Deus aparece e pergunta: o que tu queres que eu te dê? Salomão não pede riqueza, Salomão não pede poder, Salomão não pede vitória, Salomão pede sabedoria. Ele se coloca como servo, ele reconhece que não sabe, ele reconhece que precisa. E Deus responde: sabedoria e muito mais. A vida continua e logo essa sabedoria é colocada à prova. Duas mulheres chegam com um bebê numa disputa. As duas dizem ser a mãe da criança. Não há testemunha e não há provas. Salomão escuta e então dá uma ordem: dividam a criança no meio. O silêncio toma conta e uma mulher aceita. A outra se desespera. Ela prefere perder o filho a vê-lo morrer. E ali diante de todos a verdade aparece, o povo vê e o povo reconhece. Há algo diferente naquele rei. 1 Reis de 1 a 3 mostra o início de um novo tempo. Adonias se levantando, mas não permanecendo. Davi encerra, deixando uma direção. Salomão começa dependendo de Deus. E no final tudo aponta para Jesus, o rei perfeito, a sabedoria perfeita, aquele que nunca falha. Essa é a Bíblia em histórias vivas. E que hoje nós possamos viver com Deus no centro, né? Cuidar do nosso coração e permanecer dependentes dele em cada decisão. Um grande abraço, se o Senhor permitir, até amanhã.